mas como o Senhor mudou o curso das coisas, eu vou compartilhar acerca do que ele já começou a construir pela manhã. Ele trouxe uma palavra muito forte, alguns comandos, nossa pastora foi fiel aqui aos comandos que ele deu, nosso pastor completou com uma palavra, amém? E eu vou dar continuidade àquilo que eles começaram pela manhã, amém? Eles começaram a falar, a pastora começou a ministrar acerca de família, e o pastor deu continuidade, e da mesma forma eu vou dar continuidade, certo? Porque, gente, família, além de ser um projeto de Deus, além de ser algo que está... Gente, se a gente for observar, tudo que foi feito, tudo que Deus pensou, tudo que Deus arquitetou foi pensando em família, né? Tanto que Ele é nosso Pai. Então, nosso Deus é um Deus de família, amém? Então, quando Ele criou o jardim, quando Ele criou o homem, Ele pensou em ter o homem não como um servo, não como Ele sendo o Senhor, somente assim, mas Ele pensou como uma família. Tudo que Ele arquitetou foi como uma família, um conjunto, amém? Então, se nós começamos a andar nessa linha, nós vamos ver que nós vamos começar a pensar como Deus pensa, amém? E eu estava lendo, lá em Deuteronômio, capítulo 6, eu queria que vocês abrissem comigo, Deuteronômio, capítulo 6, queria ler essa passagem aqui, são 12 versículos, então nós vamos ler bastante aqui, amém? Mas hoje à tarde, depois que eu cheguei do culto, eu fui orar um pouco, fui meditar um pouco no que Deus ministrou aos nossos corações e fui ruminar acerca da palavra que foi ministrada, e fui ruminar, e entrei no meu TSD, e foi interessante algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração. E interessante que essa passagem aqui em Deuteronômio capítulo 6, ele traz um ensinamento bem legal para a gente como igreja, e nós como pais e como filhos, tá bom? Vamos lá, diz assim, a partir do versículo 1. O Senhor, o seu Deus, me mandou dar a vocês os mandamentos, as ordenanças e as leis que deverão obedecer na terra, que vocês passarão para possuir. Desse modo vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor. Vou repetir, desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, obedecendo enquanto viverem a todas as instruções e mandamentos que ordeno, todos os dias das suas vidas, para que os seus dias sejam prolongados, em outras palavras, prósperos. Portanto, ó Israel, ouça cada ordem com muita atenção e tenha cuidado de ser obediente em tudo. Assim tudo irá bem e você será muito numeroso numa terra que é fonte de leite e mel. Como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometeu. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor somente ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Medite sempre nessas palavras que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre estes mandamentos nos braços como constante lembrete. Fixe-os nas suas testas, bem como nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês à terra que ele prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e quando ele tiver dado a vocês grandes cidades que vocês mesmos não construíram, casas cheias de coisas boas, de coisas que vocês não fizeram,
com poços que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, então, cuidado, não esqueçam que o Senhor tirou vocês da escravidão do Egito. Amém? Só até aqui. Gente, o Senhor me trouxe essa passagem aqui ao meu coração. Interessante que Moisés tinha acabado de receber os mandamentos da parte de Deus, né? E ele foi conversar com a congregação. E antes dele conversar com a congregação, Deus deu uma instrução para ele. Acerca de quê? Acerca de um discipulado. Acerca de um ensinamento. Gente, e como eu falei para vocês, né, eu queria conversar um pouco acerca de família. E eu, lendo essa passagem, eu me lembrei do jardim. Quando Deus criou o jardim, Ele estabeleceu todas as coisas, e Ele colocou o homem, e depois Ele fez a mulher, e Ele deu uma palavra para Adão. E Ele disse para Adão: cuide do jardim, proteja o jardim, cultive. E Adão foi fiel durante muito tempo a essa palavra. Mas existiu um momento que Adão falhou. Existiu um momento que Adão saiu desse prumo. Existiu um momento que Adão deixou a peteca cair, como dizem algumas pessoas, né? Por quê? E ele botou a culpa na sua companheira. Ele chegou para Deus: Senhor, foi a mulher que tu me deu que fez eu pecar. Aí eu vejo o primeiro problema do homem. O primeiro problema da humanidade, o nosso primeiro problema. A gente sempre quer colocar a culpa no outro, algo que é nosso. E eu vejo a família como o nosso grande discipulado. É a nossa primeira igreja. É o nosso primeiro ensinamento. É o nosso primeiro púlpito, o nosso primeiro lugar de pregação. É o primeiro lugar onde nós vamos colocar para fora tudo aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Como e quem vão ser as nossas ovelhas? Os nossos filhos. As nossas esposas, aquelas pessoas que estão debaixo do nosso cuidado. É interessante que quando Moisés começa a ensinar para o povo, ele diz: olha só, ame o Senhor, o seu Deus. A primeira coisa, a base do ensinamento, a base do discipulado de um pai com os seus filhos é o quê? É ensinar os nossos filhos a amar o nosso Deus. Ame o Senhor. Somente ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. E medite sempre nessas palavras. Então a base do ensinamento para um discipulado familiar é a partir do amor ao Senhor. Gente, interessante isso, porque isso nos traz um ensinamento. Olha só, a base do meu ensinamento. Às vezes a gente fica se procurando: o que é que eu vou ensinar meu filho? Que palavra eu vou ministrar para ele? O pastor está falando em discipular meu filho, mas o que é que eu vou ensinar para ele? Que palavra? Primeira palavra que o Moisés está dizendo aqui para o povo de Israel: olha só, ensine o seu filho. Ensinar como? Converse sobre ele, ensine-os com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiverem andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Gente, eu vejo hoje em dia um papel muito importante dos pais na vida das suas esposas, na vida dos seus filhos. Sabe por que muitas vezes nós vemos os problemas acontecendo e a sociedade sendo destruída? Porque os homens receberam uma palavra da parte de Deus e deixaram de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Deixa eu dizer algo para você, assim como foi no jardim. Se você não pregar para aquelas pessoas que estão debaixo do seu cuidado, a serpente vai pregar para ela. Sabe qual foi o problema de Adão? É porque ele deixou de pregar para Eva. E Eva foi seduzida pela pregação do mundo.
A serpente pregou para Eva. Se você não pregar para os seus filhos, o mundo vai pregar para os seus filhos. Se você não ensinar os seus filhos o caminho correto que eles devem andar, a mídia vai ensinar, a internet vai ensinar, o João Neto vai ensinar. O João Neto, como é o nome do cara? Hã? Pedro Neto? Felipe Neto, né? É a máscara, me atrapalhou ouvir aí. Ó. Felipe Neto vai ensinar. Também tem o Lucas Neto aí, ó. O Neto todo vai ensinar. Gente, não é brincadeira, se você não ensinar, as séries que estão passando aí na TV vão ensinar. O Netflix vai ensinar. Não se engane, tudo tem uma pregação. Tudo tem um ensinamento. E o ensinamento é, pode comer. Essa maçã não vai te fazer mal. Não é bem assim que Deus estava querendo dizer. O inimigo, ele não vem se mostrando como um lobo, ele vem se mostrando como uma ovelha, como o pastor falou hoje pela manhã. Com vestes de um lobo com vestes de ovelha. Eu não vejo o inimigo se mostrando como alguém bem feio, assustador. Não, ele vem com sutilezas. E ele vai plantando sementes. E toda semente que é plantada, ela germina fruto. Ela pode tanto dar um fruto bom como um fruto ruim. Gente, eu vejo um papel muito importante na vida dos pais. Na vida dos pais, eu estou falando dos pais, eu estou falando só do pai em si, do homem, da figura do homem. Eu estou falando do pai e da mãe. Porque quando eu falo pais, eu estou agregando os dois. Deus não separa aqui o homem e a mulher. Na verdade, Deus uniu o homem e a mulher. E em conjunto eles têm uma missão maravilhosa. Sabe o que acontece quando eu vou para algum lugar que eu não estou com a Bruninha? O pessoal pergunta por ela: cadê a pastora Bruna? Cadê a Bruninha? Porque as pessoas não me veem mais só o Diego. Eles veem eu e veem ela. Quando a Bruna chega em um lugar que não é um evento de mulheres, né? Quando é evento de mulheres, elas não perguntam, mas quando é um evento social, as pessoas perguntam: cadê o pastor Diego? Cadê o Diego? Porque as pessoas não veem mais a Bruna sozinho. E da mesma forma, as pessoas não veem mais você sozinho, porque vocês são um conjunto. Vocês formam uma igreja, vocês formam uma casa, vocês formam uma família. Aí você vai dizer: mas eu não tenho filho, Diego. Muitos jovens aqui, né? Muitas pessoas que ainda nem casaram, né? Que estão pretendendo casar. Essa palavra, ela é para você também. Gente, o remédio de Deus não é para quando a gente está doente. O problema da gente é porque a gente só busca Deus quando está doente. E Deus não trabalha desconstruindo aquilo que o inimigo construiu. Deus não trabalha destruindo a bagunça que o inimigo destruiu, a bagunça que o inimigo fez. Na verdade, Deus trabalha sempre antecipando as coisas. Para quê? Para que não aconteça. Mas o nosso problema é que a gente descuida. E a gente deixa de pregar para os nossos filhos. E depois, para corrigir... Sabe qual é o nosso grande problema hoje? É o nosso problema de aceitação. Muitas vezes, nós queremos ser aceitos pelos nossos filhos. Queremos que os nossos filhos digam: papai, eu te amo, papai, eu gosto de você. Muitas vezes nós temos o problema de aceitação, porque se a gente disser algo que vai confrontar os nossos filhos, nós pensamos que eles vão nos amar menos. Não, gente. Lá em casa, quem mais bate no peito, por incrível que pareça, não sou eu, viu? É a Bruna. Esse doce de pessoa. Você vê esse sorrisinho assim, mas quem mais bate no Pedro lá em casa não sou eu. É a Bruninha. Mas, gente, se você perguntar: Pedro, quem tu gosta mais? Pedro, quem tu ama mais? Gente, ele não vai hesitar. Ele já corre pro colinho da mamãe. Ele me ama também. Mas a forma que ele ama a mãe dele, eu disse: meu Deus. É um amor diferenciado. Porque ele tem relacionamento com ela cotidiano. Porque eu passo o dia no trabalho. Um dos motivos, eu passo o dia no trabalho. Então, quando eu chego em casa, muitas vezes eu quero me divertir com ele, eu quero brincar com ele, eu quero escutar coisas que ele passou no dia, ele gosta de contar, ele gosta de mostrar o que ele fez no dia a dia dele.
E eu me alegro com isso. É pouco tempo, porque eu tenho algumas coisas para fazer, então aquele momento que eu tenho com ele, a gente aproveita bem ali. Mas se eu for perguntar, Pedro, mas porque, gente, a repreensão do pai, ela não diz que o pai não nos ama. Não, na verdade, Deus fala que ele ama, ele corrige o filho o qual ele ama. Então a correção também é uma demonstração de amor, que é totalmente diferente da indiferença. A indiferença, ela é o contrário do amor. O que é a indiferença? É quando eu vejo o meu filho caminhando para quebrar a cara e eu não digo nada, porque eu penso que eu vou magoá-lo. Sabe, o grande problema dos pais hoje é porque eles querem agradar os seus filhos. O nosso trabalho como pai, o nosso trabalho como tutor, o nosso trabalho como sacerdote do lar, não é fazer a vontade daqueles que estão debaixo do nosso cuidado. Não é fazer a vontade deles. Mas sim é educá-los e discipliná-los conforme a palavra. Qual é o nosso trabalho? É ensiná-los a amar o Senhor, como diz as Escrituras. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se a gente não ensinar os nossos filhos a amar o Senhor, eles vão amar as outras coisas. Gente, o trabalho para desconstruir aquilo que o inimigo constrói é mais difícil. É mais penoso. Sabe o que foi que Deus fez para desconstruir o prejuízo que Adão causou? Deus teve que enviar o seu filho para morrer e reconstruir todo o laço de comunhão entre a humanidade e Deus. O que é que faz? Olha o que é o resultado de uma desobediência. Ele teve que sacrificar o seu filho para restabelecer. Mas eu me alegro porque isso não foi sacrificoso para Deus. Ele disse que olhou para esse penoso trabalho e se alegrou. Porque, gente, ele olhou para a gente e ele disse, cara, essas pessoas, a humanidade é minha obra-prima. Sabe qual é o nosso trabalho como pai? Olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa descendência. Você que não é pai, você que não é mãe ainda, você vai ter uma descendência. E o interessante é que esse ensinamento de Moisés, olha só, você vai ensinar como? No caminho com ele, andando com ele, no acordar, no dormir. Gente, ele está falando de um discipulado que não é a base só de falácia, não é a base só de você pregar, não é a base só de você dizer assim, é assado, é assim que tem. Não, ele está falando de um discipulado participativo, é algo que você está fazendo e o seu filho está vendo. Eu estava conversando hoje com a Mileninha, né? Esposo do Davi, e a gente estava conversando, né, sobre algumas crianças que já têm um talento assim nato, né? Gente, mas é interessante. Eu estava falando para ela, tem o sobrinho da Jéssica, que o pai dele toca teclado, o meninozinho pequenininho, mas ele já tem todo jeito para tocar teclado. Você vê às vezes os vídeos dele, é interessante. O menino pequenininho já tem todo jeito tocando teclado, todo gingado. Mas o que é aquilo ali? É um discipulado, gente. Ele está vendo o seu pai tocando teclado todos os dias, ensaiando, e aquilo é um discipulado. E eu disse assim, olha, a gente tem um exemplo bem claro aqui na igreja. A gente tem o irmão Oswaldo, que é um homem muito talentoso, que ele toca, canta, prega. E o que é que você... sapateia, sabe fazer muitas coisas. Aí você olha para os filhos dele. Davi é uma potência. Agora você está vendo o Pedro agora se levantando. Pedro, tu tá botando quente, né, Pedro? Agora tem um Pedrão também, que agora não é mais Pedrinho, não. Agora é Pedrão. Pedrinho é o meu. Ele agora é Pedrão já. Levanta aí, Pedro, para mostrar aí, ó. Ele é encabulado aí, ó. O tamanho dele aí, ó. Pedrão, mas o Pedro aqui já está fluindo aqui no Ministério de Louvor, já tá o quê? Com uns 3 ou 4 domingos que ele está cantando direto aqui, ó. Todo domingo o homem tá fluindo. Mas o que é, gente? Isso é discipulado, gente. Porque eles viram o irmão Oswaldo, desde criança tocando. Ele viu o irmão Oswaldo cantando. Antigamente ele cantava para o mundo, mas hoje ele canta para Deus, né, irmão Oswaldo? Hoje ele canta para Deus, hoje ele cria canções para o Senhor. Mas isso é o discipulado, gente. O discipulado não é só falar, não é só na fala, não. O discipulado é na atitude do dia
dia, aí sim é construído uma família. Eu ouvi algo que a Marisa, o Rodney falou, mais precisamente o Rodney, eu não lembro se foi no encontro de casais ou se foi no culto da família, e uma declaração que nós sempre fazemos aqui na igreja, né, de nós gerarmos filhos milagres. Gente, essa declaração é muito linda, e eu sempre me empolgo com ela, de eu gerar, de o meu filho Pedro Henrique ser um milagre. Mas ele disse algo que bateu lá dentro, e ele disse assim, olha só, quem quer ser um pai milagre? Quem aqui está disposto a ser um pai milagre? É interessante que a gente... E isso eu fui para casa meditando nessa frase. Eu disse, cara, isso é verdade. Muitas vezes a gente quer depositar no nosso filho sonhos que a gente não conseguiu realizar. A gente quer colocar uma carga nos nossos filhos que a gente não pôde suportar, que a gente teve vergonha, que a gente não teve coragem de enfrentar sonhos e desejos, e a gente quer depositar sempre neles e dizer, o meu filho é um milagre, o meu filho vai ser um milagre. Mas você, como pai, está disposto a ser um milagre para esses dias? E eu fui meditando nessa frase, cara, eu estou disposto a ser um pai milagre nesses dias, porque se eu for um pai milagre, o meu filho vai ser um filho milagre. Se eu for um pai que vai ser referência para o meu filho vai dar continuidade àquilo que eu estou começando. Sabe qual é o nosso problema? A gente não discipula, a gente não é pastor da nossa casa, e a gente quer que o nosso pastor da igreja seja o pastor dos meus filhos. A gente quer que o professor da escola seja o pastor dos nossos filhos. Não, a escola, ela está para complementar o ensinamento que é feito em casa. A base do ensinamento dos seus filhos, em casa. A escola, ela vai ser um complemento, ele vai ensinar a criança a aprender o quê? Português, matemática, geografia, ciências. Mas a educação familiar, o caráter do seu filho vai ser ensinado por você. A disciplina do seu filho não é ensinada na escola, não. A disciplina do seu filho tem que ser ensinada por você, que é pai. A gente sempre quer colocar no outro algo que é nosso. O papel aqui, Moisés estava dizendo, olha só, ensine eles no caminho que eles devem andar. Ensine eles a amar o Senhor. Então, a base do nosso ensinamento para aqueles que estão debaixo do nosso cuidado. Quem é que está debaixo do nosso cuidado? Para você, homem, sua esposa e seus filhos. E para você, mulher, seus filhos. E esse ensinamento é para quem? Para os seus filhos, para os seus netos. Para vocês, para os seus filhos e para os seus netos. Aqui eu percebo algo, que Deus, ele é um Deus geracional. Ele não está construindo algo pensando só em você. Ele está te ensinando algo, trazendo firmeza, algo para alcançar você, os seus filhos e os seus netos. O que a palavra diz? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus falou que Abraão seria um pai de multidões, mas Abraão só teve Isaac e Ismael. Não é isso? Aí, como assim um pai de multidões? Mas aí ele teve Isaac. E Isaac teve Jacó. E Jacó gerou muitos filhos. E a promessa de Deus se cumpriu em Jacó ou em Abraão? A promessa de Deus se cumpriu em Abraão. Porque eles faziam parte da semente de Abraão. Nós fazemos parte da semente de Abraão. Nós fazemos parte, a palavra diz que a descendência de Abraão seria como os grãos de areia, seriam incontáveis. Então, ou seja, uma palavra que é dada sobre você, ela vai alcançar os seus filhos e os seus netos e os seus bisnetos. Porque Deus, ele fala a você hoje não pensando só em educar você, em transformar você, em ativar você. Não, ele está pensando naquilo que vinha a ser construído no futuro.
Quando Deus deu o seu filho, ele estava falando, olha só, Jesus, ele educou os discípulos, ele discipulou aquelas pessoas, e ele disse, olha só, aquilo que eu dei para vocês, vocês vão dar aos outros. E esses vão dar aos outros, que vão dar aos outros, que vão dar aos outros, e assim ele iria dar continuidade. Assim Deus está pensando quando ele está depositando em nós uma palavra. Ele está dizendo, olha só, Bruninha, o que eu depositei sobre você não é só para você. É para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e para todos quanto aqueles amarem o Senhor. Qual é o nosso trabalho? É ensinar as nações. Gente, não é para a gente copiar o mundo lá fora, não, é para o mundo copiar a gente. Sabe qual é o nosso problema também? É porque a gente quer se amodelar ao mundo. Ah, não, porque o pai hoje não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, porque senão o filho vai entrar em depressão, ele vai criar crises. Não, gente, o filho entra em crise quando o pai e a mãe não estão ocupando o seu lugar. Quando eles não estão colocando as coisas em ordem. O trabalho do pai e da mãe, como pastores do lar, é colocar as coisas em ordem. O que é que a vara faz? A vara, ela tira a loucura do filho. Olha só, a vara tira a loucura do filho. Gente, eu já provei disso na pele, lá em casa. Às vezes o Pedro está agitado ali, ele está a 1000 por hora. Aí a Bruna vem só com... passando o pano, né? Rapaz, o menino fica com uma seda. Disse, rapaz, olha só que coisa maravilhosa. Ela vem com ensinamento, ela traz a palavra, mas também traz o cajado, né? Ela vem com a palavra para alinhar, mas também vem com a lapada para botar no caminho. Então, ou seja, é pão, carne e pão. É a estratégia que ela usa, pão, carne e pão. Ela vem com a palavra, dá uma lapada e depois vem com a palavra de novo. Para quê? Para alinhar. Mas é interessante que a atitude dele é assim, ó. Ele fica um doce de pessoa. Esse é o trabalho do pai. O trabalho do pai não é ver o filho quebrando a cara e deixar ele quebrar a cara. Porque se ele quebrar a cara, você vai ter que trabalhar dobrado para corrigir lá na frente. Por isso eu gosto demais de trabalhar com prevenção. Porque a prevenção ela vai me ajudar. Ela vai facilitar o meu trabalho lá na frente. Porque se eu não pregar para aquelas pessoas que estão debaixo do meu cuidado, a serpente vai pregar para ela. E a gente muitas vezes vê as pessoas, os nossos filhos, saindo do caminho, mas a gente tem medo de falar, de corrigir. Por quê? Porque a gente não quer desagradar. Não, senão ele vai ficar chateado comigo. E assim também da mesma forma na igreja. Hoje eu sou pastor e não pense que se eu ver algo saindo do caminho, eu não vou corrigir, eu vou corrigir. Por que eu vou corrigir? Só se eu não ver. Só se eu não perceber no meu espírito. Por que eu vou corrigir? Porque eu amo vocês. Quando eu parar de corrigir vocês é porque eu não amo vocês. E se eu não corrigir é só se eu não ver. Mas se eu ver, o seu Espírito Santo me comunicar, eu vou chamar para conversar. E nós vamos alinhar as coisas. Por quê? Porque foi me dado o encargo como autoridade. Para quê? Para colocar em ordem as coisas. Para pregar para vocês. Porque se eu não pregar para vocês, a serpente vai pregar. O que ela prega não é mais forte do que Deus prega. Sabe por que muitas vezes as pessoas estão tão cheias do mundo? Porque nós deixamos de pregar para elas. Quando nós deixamos de pregar, o inimigo começa a pregar. E não pense, tudo que você faz tem influência. Tudo que você faz tem influência. Tudo que você faz, você está plantando uma semente, você está construindo. Ah, mas eu não tenho filho agora, eu posso fazer o que eu quiser. Pense nisso. Você está construindo. Gente, olha só, leve muito a sério os seus caminhos no Senhor. Leve muito a sério. Não é que você vai viver uma vida
como um robô rígido, não. Deus nos chamou para ter relacionamento de intimidade com Ele, um relacionamento amigável. Mas é só, leve muito a sério, com temor e tremor. Porque Deus não está brincando de ser Deus. Nós é que muitas vezes brincamos de ser crentes, de ser filhos de Deus, e namoramos com o mundo, com o pecado. Tudo o que você faz tem uma colheita. É interessante que lá em casa, eu sou muito descuidado às vezes, eu relaxo às vezes, eu brinco e tal, mas a Bruna, ela sempre me traz para o plumo, né? Amor, né? Assim, amor é assado, amor é... Porque isso também é o trabalho da esposa, ela é minha auxiliadora, e como minha auxiliadora, muitas vezes ela está vendo coisas erradas em mim que eu não estou vendo. E eu não acho ruim quando ela me corrige, quando ela me chama, amor, não é assim, amor, não fala assim, amor, é assado. Por exemplo, hoje a gente chegou do culto, eu fui corrigir algo no Pedro, e ela não se meteu, mas eu vi de longe, eu conversando aqui com ele, eu vi pelo reflexo do espelho, ela falando comigo, me dando alguns comandos, e eu conversando com ele aqui, né, eu olhei assim para o lado, e eu vi só ela dando alguns comandos ali e tal, ela não se meteu, ela não atrapalhou a correção, mas ela me deu alguns comandos ali, ela trouxe alguns alinhamentos que eu consegui fazer a leitura labial, e eu mudei a... Gente, porque casal é assim, gente. Eu não sei tudo, assim da mesma forma ela não sabe tudo. E assim nós vamos ensinando o nosso filho o caminho que ele deve andar. Porque ele é uma árvore frondosa. Mas para que ele dê bastante fruto, eu preciso podar. É assim que Deus faz com a gente. Você é uma árvore que está dando fruto. E para que dê mais fruto, ele vem e poda. A poda, ela dói. Porque está cortando coisas. Ele está tirando coisas que a gente pensa que são boas. A gente pensa que são boas, mas ele sabe que aquilo está nos atrapalhando a produzir mais frutos. E quando ele nos poda, quando ele nos corrige, ele está nos preparando para dar mais frutos ainda. Então eu chamei ele para a correção, eu disse, ó, assim, assim, assado. Da próxima vez a conversa vai ser diferente. Por quê? Porque eu amo ele. Por quê? Porque o meu chamado é para colocar as coisas em ordem. Tem outra parte aqui que eu achei bastante interessante. Olha só. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês... Gente, eu percebo algo aqui. Porque olha só, se a gente for observar desde o início até o final... Isso aqui está o caminho para que a gente possa desfrutar de uma vida triunfante. Quem quer desfrutar de uma vida triunfante? Gente, a vida de um triunfante, ela passa por um caminho. Esse caminho é chamado de caminho da obediência. Tá bom? Esse caminho é o caminho da obediência. Não tem como a gente desfrutar da bênção de Deus sendo rebelde contra Ele. Então, assim, se você quer desfrutar do melhor de Deus na sua vida, o caminho é o caminho da obediência. Ele está aqui nos dando pepitas, dizendo, olha só, se você me amar de todo o seu coração, e você ensinar seu filho, você vai desfrutar. Então ele continua dizendo assim, ó. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês, está entendendo aqui? Não está dizendo aqui que o fruto da sua obediência vai ser só pelo seu esforço. Qual é o seu esforço? É obedecer, é ensinar. Gente, é interessante da parte de Deus que Ele nos dá sempre a parte mais fácil para fazer. Ele não nos dá a parte dolorosa. Ele não nos dá a parte penosa. A cruz pesada, Ele já carregou. A gente muitas vezes olha para aquilo que Deus está nos dando e acha pesado. Não, cara. A parte pesada, Ele já fez. O trabalho pesado, Ele já fez. Qual é o nosso trabalho? É obedecer e crer. É crer e obedecer. Simples assim. E se vier a dificuldade, render graças, porque eu sei que o Senhor está preparando algo para mim. Então olha só o que é que ele diz aqui, ó. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês na terra que Ele prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e quando Ele tiver dado a vocês grandes cidades, que vocês mesmos não construíram, casas cheias de
de coisas boas, de coisas que vocês não fizeram, com poços que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, eu vou parar bem aqui, já eu continuo. Eu estou percebendo aqui, sabe qual é o resultado da obediência? Qual é o resultado de você amar o Senhor? Qual é o resultado de você caminhar nesse caminho da obediência? Você vai desfrutar de coisas que o Senhor produziu para você. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai nos introduzir. Ele vai nos colocar. Ele vai nos colocar assim como ele pegou e fez todo o jardim. Sabe o que foi que Adão fez no jardim? Adão não fez nada. Ele fez todo o jardim. E ele fez o homem e colocou no jardim. Sabe qual foi o trabalho do homem? Proteger, cultivar, plantar. O nosso trabalho não é fazer a parte mais pesada. A parte de criar, ele cria. É ele que cria. O nosso trabalho é cuidar. Nós somos mordomos daquilo que Deus já criou. Interessante que o mordomo, ele desfruta de tudo aquilo que está na casa do seu Senhor. Diego, mas é dele. Não, é nosso, porque nós estamos sobre a tutela dele, nós estamos sobre a paternidade dele, nós estamos sobre o cuidado dele, e ele não vai nos deixar passar fome, e ele não vai nos deixar ficar nus. Ele vai nos vestir, e ele vai nos dar comida, ele vai nos dar suprimento, ele vai nos suprir de todas as nossas necessidades. E aqui eu percebo o favor e a graça de Deus alcançando. Mas o favor e a graça de Deus, ela vem por meio da obediência. Tudo isso vem por meio da obediência. O resultado de você desfrutar daquilo que você não produziu é obediência. Qual o nosso trabalho pesado aqui? É obedecer. E a palavra diz que os seus mandamentos não são pesados. Sabe qual é o nosso problema? É porque a gente começa a olhar para a palavra de Deus e ver como algo pesado, ver como algo penoso. Sabe o que é isso, gente? É falta de intimidade com Deus. É falta de relacionamento com Deus. Sabe o que é isso? Quando a gente olha para aquilo que Deus está nos dando e vê como algo pesado, é falta de intimidade com Deus. É igual aos seus filhos. Se você olhar para os seus filhos, e muitas vezes você quer ensiná-los, eles, pai, mãe, isso aqui é muito difícil. Na visão dele, né? Mas na sua visão, você está facilitando a vida dele. É ou não é? Quando você está dizendo, não vá por essa rua porque ela é perigosa. Lá acontece muito assalto. Não vá por essa rua. Vá para outro lugar. Não, pai, mas por aqui é mais perto. O que o pai está fazendo? Ele está evitando que o filho sofra algum dano. Na visão do filho, aquilo é penoso. Mas na visão do pai, não. E a visão do pai é sempre mais ampla do que a do filho. Os filhos, eles não sabem o que fazer muitas vezes, mas os pais sabem o que eles estão fazendo. Olhe você como um pai terreno. Você sempre quer dar boas coisas para os seus filhos, né? E os nossos filhos muitas vezes não entendem, porque a visão dele é sempre naquela coisa pequenininha, naquele mundinho dele, mas a sua visão é sempre no amplo. É sempre pensando naquilo que está ao seu redor, não só naquilo que ele está vivendo. Gente, eu comecei a aprender, comecei a ver como Deus vê as coisas a partir do momento que eu passei a ser pai. Porque a minha visão mudou. A minha visão antes de ser pai era uma, e a minha visão depois de eu ser pai é outra. A minha visão quando eu era solteiro era uma, a minha visão depois que eu casei é outra. A minha visão quando eu era solteiro era pensava só em mim e nos meus sonhos. Meu sonho era ter um videogame. Pergunte, hoje eu trabalho, eu tenho condição de comprar videogame. Pergunte se eu tenho videogame. Não tenho. Por quê? Porque quando eu casei, as minhas prioridades mudaram. As minhas prioridades passaram a ser coletivas. Porque não é só para agradar a minha, é para agradar a minha e a minha esposa. E outra coisa, eu não tenho nem tempo para jogar videogame. Mas eu vou comprar videogame é para estar ali parado. Então é para estar pegando poeira? Não compro. E outra coisa, o videogame ele não vai edificar a minha fé. A palavra diz que você deve ter em você e você deve cultivar coisas que edifiquem a sua fé. Coisas que edifiquem a sua fé. Coisas que tornem você mais forte no Senhor.
Não estou dizendo que jogar videogame é pecado. Tem uns jogos que são até pecado, viu? Mas, gente, você precisa ser preciso. Você precisa filtrar aquilo que você está fazendo. Sei que tem muita gente que joga aqui. Pastor, essa palavra é muito dura. Tem muita gente que passa mais tempo com Free Fire do que com a esposa. Gente, a gente fez um curso de casais, a reclamação da mulher era que o marido dela preferia o Free Fire do que ela. Olha só, gente, que coisa triste. O cara beijava mais o controle do que a própria esposa. Gente, isso é um horror, mas, gente, olha só, isso é a geração de hoje, gente. Nós precisamos nos policiar, senão a gente daqui a uns dias está da mesma forma. E esse casal passava por dificuldade, por quê? Porque o cara preferia estar na frente de um videogame, preferia estar na frente de um celular jogando videogame do que estar com a esposa. Cara, eu me casei, foi para estar com ela, cara. Se eu vou fazer coisas, é com ela. Como eu estou falando, não é pecado jogar videogame, mas tem uns jogos que só pela misericórdia de Deus. Então, meu conselho é, cara, procure fazer coisas que tragam edificação para a sua vida. Que vão fortalecer você, que vão fazer você amar mais o Senhor. Se aquilo está te fazendo amar mais o Senhor, fica na paz. Mas se aquilo está te afastando de Deus, se aquilo está te roubando, se aquilo está roubando o teu tempo para com Deus, se aquilo está sendo o seu Deus, e às vezes a gente não vê isso, como eu falei para vocês, o inimigo, ele não vem vestido de capiroto com 2 chifres, não, gente, ele vem bem bonitinho assim, fazendo uma coisa bem perfeitinha, e quando a gente vê, já está amarrado naquilo dali, porque ele pegou com um laço. Então muitas vezes o inimigo entra na nossa casa e a gente convida ele, e a gente deixa ele pregar para a gente. Quando a gente vai ver, a gente deixa de ir para o culto no domingo. A gente deixa de ir para a cela, a gente deixa de orar. Por quê? Porque a gente colocou no lugar de Deus outras coisas. A gente deixa de ir assistir uma pregação para assistir novela. Eita, fala mais, Senhor, né? Mas, gente, as novelas, elas estão pregando para as pessoas. Os jornais, eles estão pregando para as pessoas. Cara, sabe qual é o nosso trabalho? É se separar para ficar com a palavra. O mundo hoje está corrompido. A esperança do mundo é nós. Deus deposita em nós a esperança do mundo. Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe o que é que Deus está falando? Cara, vocês são a minha esperança aqui na terra. Famílias, vocês são a minha esperança aqui na terra. Vocês são pais diferenciados, vocês são mães diferenciadas, vocês estão construindo uma geração saudável, que vai dar continuidade à igreja. Ou você quer que a igreja morra aqui em nós? Claro que não. Mas para que a igreja não morra em nós, nós precisamos discipular os nossos filhos. Nós precisamos ensinar o caminho para os nossos filhos, andando com ele, indo com ele no caminho, dormindo com ele, acordando com ele, dizendo: filho, esse é o caminho, colocando nos umbrais as portas, a palavra de Deus, para que o seu filho, quando for sair, quando ele chegar, ele veja a palavra. Gente, o nosso discipulado com os nossos filhos, com aquelas pessoas que estão sob a nossa tutela, é um discipulado diário. Porque todo dia o inimigo está disfarçando as coisas, está gerando febres novas. Febres que eu digo são tipo assim, são coisas que acontecem e viram vícios, e com defeito está todo mundo fazendo, a igreja está fazendo. Por quê? Porque os pais estão deixando de cumprir o seu papel. Eu sei que essa conversa ela pode ser muito dolorosa para vocês, mas é um tempo de alinhamento. É um tempo da gente colocar em ordem as coisas. Sabe por quê? Porque se a gente não colocar em ordem as coisas, os nossos filhos vão colocar ordem na gente. E quando os filhos começam a ordenar os pais, a família vira uma bagunça. Como é que a casa vira uma bagunça? Quando os filhos dizem para os pais: papai tem que ser assim, papai tem que ser assado. Não, não é assim. É assado. Não, papai, eu não quero assim, eu quero assim. Papai, eu não quero ir por aí, eu quero por acolá. E a gente, quando vai se ver, é verdade, filho, vamos por aqui para onde tu está pedindo. Não é mais a gente que está direcionando o filho, é o filho que está direcionando a gente.
Não, não é para ser assim. É para ser os pais que têm que dar destino aos filhos. E não os filhos dar destino aos pais. Por que os filhos eles estão se levantando? Por que as mulheres elas estão se levantando com força? Porque os pais estão deixando de fazer o seu papel. E a gente está vivendo uma geração de homens mais fracos. Homens que estão deixando de ser homens. Homens sem a firmeza de um homem. Sabe o que é que mulher gosta? De um homem, de um cabra macho. Mulher não gosta de homem afeminado, não. Mulher gosta de homem, homem. Mulher ama homem que é homem. Não um homem bruto. Não. É um homem firme. Um homem com propósito. Amém? Vamos lá continuar. Para finalizar, já queria chamar o Ministério de Louvor. Diz assim, ó. Então, cuidado. Não esqueçam que o Senhor tirou vocês da escravidão. Sabe o que ele está dizendo? No final de tudo isso, eu fui obediente, eu ensinei os meus filhos, eu amei o Senhor, ensinei os meus filhos a andar no caminho do Senhor, eu fiz tudo direitinho, desfrutei do maná de Deus, da terra que mana leite e mel, de poços que eu nunca cavei, de vinhas e oliveiras que eu não plantei, desfrutei de tudo. Aí no final ele traz uma advertência. Cuidado, não esqueçam que o Senhor tirou vocês da escravidão do Egito. No final de tudo, não diga que, tudo isso aqui é por causa do meu esforço. Não. Lembre-se que foi Ele. Tudo, todo louvor, toda honra e toda glória é para Ele. Qual é o nosso trabalho aqui na terra? É ser canal de Deus. Qual é o meu trabalho como pastor? É ser canal de Deus. A frutificação que vocês vão dar, a vocês amarem o Senhor, vocês viverem tudo aquilo que o Senhor chamou para vocês viverem e vocês desfrutarem de tudo, não é culpa minha, não é para a minha glória, não, é para a glória dele. Gente, nós precisamos nós precisamos colocar Jesus no centro do Evangelho. Sabe qual é o problema também desses dias? É porque a gente quer roubar a glória de Deus. Ninguém pode roubar a glória de Deus. A glória é dele. Sem ele nós éramos escravos. Ele está usando aqui o Egito como exemplo de escravidão. E nós estávamos em outra prisão, que era o mundo. Sabe o que a palavra diz? Que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha só, ele nos transportou, ele nos resgatou, ele nos tirou, ele nos arrancou das mãos do inimigo, ele nos tirou da escravidão para o reino do Filho do seu amor. Não foi a gente. Qual foi o nosso trabalho? Foi reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida, se arrepender dos nossos pecados, confiar e obedecer. Esse é o nosso trabalho. O restante ele fez. Qual é o nosso trabalho? É render graças ao Senhor. Queria ler uma passagem do Novo Testamento que eu gosto demais. O pastor leu na última vez que ele pregou, sem ser hoje. Ele disse assim, ó, Jesus respondeu: quem me ama guardará a minha palavra. Ou seja, quem me ama obedece a minha palavra. Gente, sabe qual é a única forma que você pode provar para Deus que você ama? Às vezes a gente fica querendo pagar, né? Porque a gente é acostumado a pagar tudo. A gente vive em um ambiente capitalista, em um mundo capitalista, onde a gente pensa, quando a gente recebe o presente, o que é que eu posso dar em troca? Não, cara, eu estou te dando porque Deus tocou no meu coração para te dar. Eu não estou te dando pensando em receber nada em troca, não. Eu estou te dando porque Deus me mandou te dar. E uma das formas que você prova que ama a Deus é você guardar a sua palavra, é você ser obediente à sua palavra. Então, se você não saber, como é que eu vou demonstrar meu amor para com Deus? Ele está dando uma receita aqui. Jesus está dizendo, ó, guarde a minha palavra. E sabe qual é o resultado de você ser obediente a Deus, se você amar a Deus? O Pai
também te amará. Gente, eu acho lindo em Deus, porque Deus dá uma resposta a partir das nossas respostas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a resposta que você está dando para Deus hoje? A partir da resposta que você está dando para aquilo que Ele está ministrando e derramando na sua vida, Ele vai te dar uma nova resposta. Ele vai te amar. Ele te ama, na verdade. Jesus disse assim, ó. Jesus respondeu: quem me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará. E nós haveremos de vir e morar nele. Sabe o que é que Deus está dizendo? Jesus está falando, olha só, se você me ama, você guarda a minha palavra, e o Pai o amará. Se isso acontecer, ele diz, olha só, se isso acontecer, eu e ele vamos fazer morada em você. Gente, sabe, o ambiente propício para Deus habitar é um ambiente de obediência. Como eu disse para vocês, o caminho para desfrutar da prosperidade, do amor de Deus, de tudo da parte de Deus, é obediência. E se nós o obedecermos e os seus mandamentos não são pesados, o seu fardo não é pesado. A palavra diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. E se você está sobrecarregado e cansado, vem para mim. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente está carregando uma mochila que não é nossa, uma carga que não é nossa, uma carga que Jesus falou assim, cara, vem para mim e me entrega, que eu vou carregar ela. Às vezes a gente está carregando um peso que não é nosso. Ele está dizendo, cara, deposita em mim este peso. Mãezinha, deposita em mim este peso. Você não consegue ser pai, você não consegue ser mãe sem a ajuda do Espírito Santo. Você não consegue ser pai, você não consegue ser mãe conforme a palavra de Deus sem a ajuda dele, sem o auxílio dele. Você até consegue na sua força até um certo ponto, mas chega um certo ponto que você chuta o pau da barraca e diz assim, eu não aguento mais esse menino. Esse menino é um... E a gente começa a dizer palavras de maldição, porque a gente está querendo ser pai na carne. A gente está querendo ser pai sozinho. Gente, ser pai, ser mãe é algo tão espiritual que você nem imagina. Ele diz assim, olha só, se você for obediente, eu vou habitar em você. Sabe qual é o resultado dele habitar em você? Ele vai guiar você para que você seja um pai conforme a sua vontade, para que você seja uma mãe conforme a sua vontade. E você que ainda não é pai, você que ainda não é mãe, não pense que essa pregação é só para os pais, para as mães. Essa pregação é para vocês. Os seus filhos já estão dentro de vocês. Os seus filhos foram criados antes da fundação do mundo. Ah, eu não sou pai, não sou mãe ainda, pastor Diego. Ainda sou jovenzinho, eu nem namoro ainda, eu ainda vou casar. Mas os seus filhos foram criados em Deus antes da fundação do mundo. Comece a declarar a palavra de bênção sobre a vida deles. Eles não vieram à vida ainda, mas um dia eles virão. Ah, pastor Diego, mas o meu chamado é para ser pai espiritual ou mãe espiritual. Glória a Deus, então também ore por eles. Porque eles já existem em Deus. Não tem como a gente ser pai e ser mãe sem Ele. É como se fosse uma paternidade compartilhada. É como se fosse, não. É uma paternidade compartilhada. Gente, a gente não consegue gerar nada no Espírito sem a ajuda dele. Nós não conseguimos gerar nada no Espírito sem Ele, na verdade. Sem ajuda, sem Ele. O Espírito é a única coisa que permanece. Nós temos aqui a Carlene e o Jardel, que são paizinhos, recém-paizinhos aqui, ó. Tiveram um bebezinho há poucos dias. Bebezinha, né? Há poucos dias. São bem novinhos assim. Gente, já começou o trabalho dele como pastores na casa deles. Ah, mas ela não entende. A criança, ela conhece a voz do pai desde o ventre. Ela conhece a voz da mãe desde o ventre. Ela conhece a palavra de Deus desde o ventre. Qual é o nosso trabalho depois que a criança sai para fora? É só dar continuidade àquilo que a gente já começou. Amém? Queria que você ficasse de pé.
Nós vamos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa. E sejam pais.